Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos mais uma vez aqui diretamente do Estúdio Móvel para continuarmos a leitura dos capítulos 5, 6 e 7, hoje é o 7, do livro A Conquista de um Sonho. No vídeo passado lemos o capítulo 6, vimos então, acabei nem fechando isso, vou retomar um pouquinho o 6 aqui, né? Vimos que o capítulo foi exatamente aquilo que se esperava dele, né? A inferência foi certinha. Lendo a citação e o título, você conseguiu saber, inferir que o capítulo falaria de uma história, né? A história do dinheiro. E foi exatamente sobre isso que o capítulo falou. Pessoas, eu vou ler aqui rapidamente, então, o capítulo 7, o último, né? Desse pequeno intercurso aí desse livro, tá? Vale a pena ler o livro, cara. Vale muito a pena, esse livro é bom. Principalmente aí você que tem você é jovem, ou então, sei lá, tem um filho jovem, enfim, muito bom ler com ele, tá? Vamos lá. Capítulo 7. Grandes preocupações. E aí nós temos a citação. É o dinheiro que diferencia as pessoas dos animais. Quem fez essa citação foi a Gertrude Stein, que viveu entre 1874 e 1946. Foi uma escritora norte-americana. Ela tornou-se personalidade conhecida nos círculos artísticos e literários de vanguarda em Paris na primeira metade do século XX. Suas obras se caracterizam por elementos experimentais e feministas. Pessoas, ela está dando, então, Veja, o nome do capítulo é Grandes Preocupações. Ela está dando uma ênfase aqui à importância do dinheiro e dizendo o seguinte: é o dinheiro que nos diferencia dos animais. Então, o dinheiro é uma das coisas mais, poderia até falar coisa mais importante, né? Que torna a gente humano. Né? No caso dela, que ela falou exatamente isso, né? É o que nos diferencia dos animais. Ou seja, é o que nos torna humanos. Vejamos se isso vai se concretizar no capítulo. Vamos lá. O pai apareceu mais tarde com aquela cara de tacho que costumava fazer quando voltava das entrevistas de emprego. A mãe já estava em casa. E aí? Perguntou a mãe. Ele deu de ombros. O de sempre. A gente nunca sabe o que eles querem que a gente diga. É impossível adivinhar o que se espera de um gerente de vendas, respondeu o pai. Ela não insistiu e disse apenas: logo, logo você consegue esse emprego. Estou pensando em voltar a estudar, confessou ele, de uma vez só, como se receasse se arrepender das palavras depois que as dissesse. Ela levantou a cabeça e arregalou os olhos, surpresa. Ele continuou sem esperar pelo comentário da mulher. Você acha que, se eu me dedicar, conseguirei passar no próximo vestibular? Com certeza, respondeu ela, se animando de repente. Acho uma excelente ideia. Vai fundo. Os olhos de Rafael brilharam, mostrando seu contentamento, e ele disse baixinho. Depois continuamos esse papo. Pausa aqui, né? Então veja que, novamente, né, esses capítulos, o Rafael, ele está sendo mais protagonista, ele está tendo não mais protagonista, mas ele está tendo um papel bem maior do que ele teve nos 4 primeiros capítulos, tá? Voltando aqui. Os olhos... não, depois. E foi procurar os garotos para prosseguir com eles a pesquisa sobre o dinheiro, deixando Flávia de queixo caído. Flávia é a mãe, né? É a mulher do Rafael, mãe do Pedro André. Por mais interessante que a história do dinheiro fosse, porém, a verdadeira preocupação de Pedro André era outra e se concentrava em um único tema: como conseguir o valor necessário para realizar seu sonho. Não era tanto assim. O pobre garoto só queria um console, nada para deixar ninguém falido. Como sempre, voltando para casa, ele trocou ideias com o seu melhor amigo. Não posso trabalhar, já vendi o que tinha disponível, fizemos uma rifa, meu pai ainda não arrumou um emprego. O que podemos fazer agora, Vitor? Preciso de dinheiro. Ainda falta muito. É uma grana que não acaba mais. É grana que não acaba mais. Pausa aqui de novo, né? Porque ele está mostrando impaciência, né? Então o Pedro André está começando a perder a paciência. Sei lá, cara, disse Vitor. Onde arranjar o vil metal? Vil metal é muito engraçado, né? Eu não falei isso não falei isso antes, né? Quando eu li em sala. Vil metal é o mesmo
termo que o Camões usa para lá nos Lusíadas, para falar da paixão pelo vil metal, né? Paixão pelo dinheiro que os marinheiros tinham para sair de Portugal e se aventurar no mar, né? Amor pela glória e pelo vil metal. Aqui a autora foi muito boa, né? Foi muito feliz nesse termo aqui que ela usou. Voltando. Vil metal? Vitor não acreditava no que ouvia. Vil é barato, né? Algo sem valor, né? Metal é o dinheiro, é o metal mesmo, né? O que é isso? Arame, bago, bagarote, capim, ventarola, caroço, pacote, pecúnia, chapa, massa, cobre, saco, conto, erva, gaita, grana, bolada, sonante, bufunfa, grilo, trocado, luz, milho, nota, numerário, música, recurso, níquel, ouro, prata, tostão, vitém, tutu, algum. O quê? Vejam, pessoas, isso aqui é tudo gíria para dinheiro. Então já vemos que o Pedro André, ele gosta da coisa mesmo, né? Ele conhece bastante palavra, inclusive, para isso, né? E aí o Vitor fala, o quê? Pedro André começou a rir. São outras palavras para dizer o que preciso. Dinheiro. Vitor não acreditou. Essa é demais. Repita os nomes. Não sei se consigo. Ele falou assim, não sei se eu consigo. Gemeu o amigo, né? Gemeu o Pedro André. As palavras foram saindo sozinhas. Procurei por dinheiro no dicionário da biblioteca da escola e no Google. Depois me esqueci do assunto. Comecei a falar e foi como uma avalanche. Você sabe como é dinheiro em outras línguas também? Perguntou Vitor. O básico. Inglês, money. Francês, monnaie. Alemão, Geld. Espanhol, dinheiro. Italiano, denaro. Romeno, moneda. Que legal, cara. Até romeno. Uau, disse o Vitor. Minha mãe me ajudou. Tem mais, mas me esqueci. E ela me mostrou que todo mundo mistura um pouco das palavras dinheiro, moeda e ouro. Sabia? Como assim? Quis saber Vitor. Pela cara que apresentava, ele não tinha entendido nada. Espere. Anotei no caderno, disse o Pedro André. Vou pegar. Sim. Aqui está. Em francês, por exemplo, temos Cara, eu acho que é monnaie, tá? Realmente, francês aí você me pegou. Moeda e argent, que é... Cadê? Dinheiro. Mas argent também pode ser prata. Em romeno, ban, plural, bani. E moneda e ban também é o nome de centavo deles. Em alemão, disse Geld, que lembra gold, que significa ouro, mas a palavra para moeda, Münze, significa apenas as peças de metal. Entendeu? Que 10! Vamos descobrir em mais línguas diferentes? Convidou o amigo. Não, vamos descobrir o meio possível de ganhar algum. Pedro André é fabuloso, cara. Quanto mais eu leio, mais eu gosto dele. Minha mãe diz que só existe um jeito, né? Trabalho. E quando a gente não pode trabalhar, como faz? Isso quem falou foi o Pedro André, antes tinha falado o Vitor, né? Sei lá, falou o Vitor novamente. Então pergunte a ela, a sua mãe, disse o Pedro André. E o Vitor riu. Ela vai dizer, acho que o melhor é fazer logo a lição. Que hoje temos bastante, disse o Vitor. E os dois se separaram, indo cada um para sua casa, almoçar e estudar, é claro. Afinal, como qualquer um sabe, este é o verdadeiro trabalho de crianças e jovens. Exatamente, esse é o verdadeiro trabalho de crianças e jovens. Estudar. É por isso que você está aqui no meu canal. E já aproveita aí, dá like agora. Dá like. Dá like. Dá like. Voltemos. O cara dá um ataque do nada, né, bicho? Completamente aleatório. Esse sou eu. Voltando aqui. Mais tarde, sozinho no quarto, Pedro André anotou um texto interessante para mostrar para o amigo. Vamos ao texto. O dinheiro não existe na natureza, assim como também não existe nada parecido com ele no reino animal. Assim como a linguagem articulada, o dinheiro é exclusivamente humano e constituiu uma nova forma de pensamento e ação que mudou o mundo.
Somente agora, após 3.000 anos de existência, o poder do dinheiro está se tornando aparente nas questões humanas, à medida que suplanta e domina muitos dos laços sociais tradicionais baseados na família, tribo, comunidade e nação. Esse é o texto que ele leu, tá? E é verdade, né? Somente os humanos têm linguagem articulada. Uma hora eu vou uma língua articulada, né? Uma hora eu vou gravar um vídeo para falar sobre isso. Diferença entre língua e linguagem, que é um assunto extremamente interessante. Voltando ao narrador. Depois, o garoto pegou a carteira com seu dinheiro, guardado no fundo da gaveta. Como fazia todos os dias, retirou as notas, cuidadosamente arrumadas por ordem de valor, e alisou-as, chamando por outras, do modo como um colega de escola lhe ensinara. Venham, irmãzinhas, venham fazer companhia às notas que aqui estão. Isso ele falando com dinheiro. De repente, uma ideia nova aflorou. Fazer magia! Isso ele ainda não tinha feito. E achava que estava mais do que na hora de apelar para os seres mágicos que viviam em outros planos astrais. Como não pensei nisso antes? Perguntou-se, enquanto se levantava para pesquisar no computador. Mas não foi muito longe. Ai, que droga! Exclamou. Meu pai levou o laptop. A hesitação durou um segundo. Rápido, o garoto se lembrou que poderia ir atrás de algum livro que ensinasse o que ele agora precisava fazer urgentemente. Saber urgentemente. Havia uma livraria logo adiante, bem pertinho de sua casa. Na pressa, deixou cair a carteira com o dinheiro em cima da escrivaninha e não pensou mais nela. Receitas Práticas de Magia era o título da obra que mais agradou o garoto. Pena que custasse tão caro, e ele não podia sacrificar tantos reais apenas para tentar conseguir outros. Resumindo, ele não tinha grana para comprar a preciosidade. Então, enrolando-se como um gato sobre uma almofada gostosa, Pedro André ficou um bom tempo folheando a obra e escolhendo receitas, que memorizou, anotando em um papel, discretamente, as palavras-chave que o ajudariam a se lembrar depois delas. Das receitas, né? Depois, selecionou os ingredientes na cozinha, passou no supermercado para comprar um ou dois que faltavam e preparou-se para iniciar sua vida de mago. As receitas mágicas que Pedro André fez foram... Isso aqui é muito engraçado, né, cara? Porque agora ele tá sendo criança mesmo, né? Pausa aqui, né? Agora ele tá colocando a imaginação para funcionar e trazendo a magia para tentar resolver as coisas práticas da vida, né? Voltando. Canela das notas. A canela é um dos ingredientes mais usados em magia, pois tem efeitos muito especiais. Experimente esfregar canela em pó nas suas notas e verá como seu dinheiro vai crescer e se multiplicar bem depressa. Banho de dinheiro. Não. Você não vai precisar colocar as moedas e muito menos notas para ferver na água. Os ingredientes abaixo atraem o dinheiro muito melhor e direto para o seu bolso. Pausa aqui, né? Banho de dinheiro é o que o seu Patinhas fazia. Ele era o mais rico do mundo ali no desenho, né? Quem sabe? Você vai precisar de 3 folhas de manjericão, 3 folhas de louro, 1 colher de mel, 1 vela verde e um incenso. Como fazer? Numa noite de lua cheia, acenda o incenso e a vela e prepare um banho com o manjericão, o louro e o mel, colocando-os por alguns minutos numa panela com água quente, mas sem fervê-los. Depois do seu banho de higiene normal, jogue a água morna com a mistura sobre o corpo. Espere que seque, sem se enxugar com a toalha. O dinheiro logo vai começar a entrar. Acredite. Isso aqui tá uma cara de simpatia, né? Altar de canela. Para atrair o dinheiro, poucas magias são tão eficientes quanto esta. Você vai precisar uma vela, um incenso de canela, essência de canela e canela em casca. Nossa, eles gostam de canela mesmo, né? Tá lento o vídeo? Tá lento? Ah, quem sabe faz ao vivo! Voltou? Voltou! Como fazer? Quando a lua estiver crescente ou cheia, passe a essência de canela. Aqui já me perdeu. Porque tem que ser um negócio preciso. Não é crescente ou cheia. É um ou outro. Então aqui vou falar cheia, porque lua cheia tem um simbolismo maior. Passe a essência de canela na vela e acenda, junto com o incenso. Enquanto eles queimam, coloque 3 pedaços de canela em casca e algumas gotas da essência um pires ao lado, pedindo dinheiro ou o que você deseja. E aí aqui embaixo tem os ingredientes, né?
que são 3 folhas de manjericão, 3 folhas de louro, uma colher de mel, uma vela verde, um incenso, uma vela, um incenso de canela, essência de canela, canela em casca. E, meus queridos, terminamos aqui o capítulo 7. E o que fica desse capítulo 7, né? Voltamos lá, então, desses 3 capítulos que nós lemos. Perguntas motivadoras iniciais. Como é que é o autor? Desculpa, o narrador. Terceira pessoa, onisciente e observador. Ele é confiável? Sim. Tudo que ele disse em relação aos personagens pôde ser comprovado com a própria fala dos personagens. Então ele é confiável. A autora é boa? No capítulo 5 ela deu uma derrapada, isso na minha humilde opinião, veja que a minha opinião baseada em critérios objetivos, tá? Eu acho que ela deu uma derrapada porque eu não vi uma ligação clara entre a citação e o que foi narrado no capítulo. No capítulo 6 foi melhor, essa relação ficou mais clara. No capítulo 7 não ficou tão obscura como no capítulo 5, essa relação, né? Veja, eu não estou dizendo que não tem relação, tá? Mas não é uma relação clara no capítulo 5. E no capítulo 7 ficou um pouquinho menos obscuro, mas não é tão claro também. Eu acho o capítulo 7 estranho, porque, assim, o Pedro André não se mostrou... Ele se mostrou muito pé no chão nos capítulos anteriores, né? E no capítulo 7 ele dá uma viajada monstra na maionese, né? Mas ele tá desesperado. E ele é um garoto de 10 anos. Tudo bem. Mas eu acho que não... Eu acho que faltou coerência ali, no capítulo 7, né? Então, sei lá, não sei. A verificar o capítulo 7. Mas o capítulo 6, ok, ficou legal. Tá dentro do que era esperado. Beleza? Pessoas, é assim que eu leio. Posso dizer aí com razoável certeza que eu leio bem, porque eu tô, né, fazendo letras pela 3ª vez. Amo fazer letras e eu sempre me dei muito bem em monografias, enfim, redações, concursos públicos, né, tudo que está voltado para escrita e leitura. E é o que eu escolhi fazer na minha vida. É o que eu faço de melhor de longe, assim, de muito longe. Tá? Então, passos para a leitura. Leia com calma sempre. Faça as entonações, se você puder, na sua mente. Se você puder ler em voz alta, melhor ainda, como eu estou fazendo aqui. Estou, né? Que nem um carro louco aqui, lendo. Eu faço isso quando eu tenho... Só não faço em voz alta, né? Mas eu paro para ler. Eu leio dessa maneira, tá? Faço comentário, paro para mim mesmo, tá? Volta aqui. Se é uma leitura com objetivo acadêmico, faço anotação enquanto eu leio, isso vale muito, isso ajuda demais. Eu tenho técnicas para fazer anotação, eu usarei essas técnicas lá quando estiver lendo um livro mais robusto, como Machado de Assis. E aí isso te ajuda a entender como você consegue tirar o melhor da história. E principalmente, né, como gostar de ler. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Porque veja que eu tô aqui com vocês. Eu gravei, para quem tá vendo o vídeo agora, eu gravei todos os vídeos de uma paulada só, tá? Então eu tô aí no carro aqui mais de 1h30 lendo. E eu leria o livro todo. É que eu não tenho tempo mesmo, tá? Então, quando você faz isso, você conversa com o livro, você faz inferência, você se pergunta se a autora é boa, se o narrador é bom, como é que é a ligação entre os personagens, como é que é a trama. Volta lá, se você não sabe o que eu estou falando, volta lá no meu vídeo sobre elementos fundamentais da narrativa. Você entende como a coisa funciona e aí o barato de ler é outro, a coisa é completamente diferente. Beleza? Eu espero ter ajudado. Então vou ter que fechar aqui, porque já tô tudo escuro, né? Tô meio lusco-fusco ali. Durma bem, beba bastante água e aproveite a sua vida e leia, né? E dá um like! Não esqueça de dar um like! Fui!